Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe, fala de liderança, carreira e empreendedorismo, todas as terças às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, os episódios completos, claro, e os cortes você acompanha no Instagram, os cortes que estão super legais, super fantásticos, a nossa equipe seleciona temas super relevantes de cada episódio, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente aproveita para agradecer a audiência de vocês e, claro, pessoal, deem um like, sigam, porque isso faz uma diferença gigantesca para o canal. Compartilhem com os amigos de vocês, colegas de trabalho, esses temas são super relevantes para o nosso dia a dia. Dentro da empresa, fora da empresa, empreendendo, criando um novo negócio. Compartilha com quem você conhece, tem muito conteúdo profundo. A gente está nesse ambiente de falar de coisa séria, claro, de forma descontraída, mas sobre carreira. Aproveitando também para agradecer os nossos apoiadores de sempre, o pessoal do Life Mix. Hoje eu estou degustando, achei uma delícia aqui, o maracujá com maçã. Abraço, Daniel Fefebão e equipe da Life Mix, que trata esses produtos com enorme carinho para trazer bem-estar para a tua mesa. São bebidas, chás, sucos funcionais que têm um impacto super positivo na saúde da tua família. Para mais informações sobre a linha de produtos deles, que é extensa e muito bacana e saborosa, www.lifemix.com.br. Além disso, um abraço para o pessoal do Venturos, que esse ano completou 30 anos. Esse Instituto Brasileiro de Inovação Tecnológica que impacta o teu negócio das mais diversas formas. Você quer fazer um aplicativo, um e-commerce, computação quântica e as coisas do futuro. Eu tive um banho de loja lá de coisas do futuro, me senti um Flintstone ali com a turma do Venturas. Um abração para vocês, Marina Ventola e João Maia. Foi um prazer de novo estar com vocês, vocês que nos apoiam aí, grandes parceiros do Café com Sal. Para quem quiser, de fato, ter esse impacto positivo, tecnológico e de inovação no seu negócio, entre em contato com eles, www.venturos.org. Estamos voltando, ainda com a língua de fora aí, de férias arrastadas, com o nosso Café com Sal Expresso às quintas-feiras, às 8 horas. Recebemos na nossa viagem de Curitiba inúmeras perguntas bacanas. Aí eu prometo responder todas elas. Vai ser um Café com Sal Expresso, menos expresso, mas super denso em relação às respostas. Mas vamos lá, vamos falar da nossa convidada, entrevistada, que é de puro luxo, né? Não adianta rir porque é verdade. A gente está aqui com a Cristina Palmaca. Quem não conhece, não viveu. Uma das figuras mais reconhecidas, lideranças femininas do setor de tecnologia. Aí, um ícone do ambiente corporativo por inúmeros, vou falar anos, né? Para ser elegante. Isso, né? Uma pessoa muito voltada à inovação, cultura organizacional, maratonista nas horas vagas, a gente vai tratar disso. Passou por HP, Microsoft, SAP, onde liderou o negócio na América Latina e no Caribe, e hoje é conselheira de grandes marcas, inclusive de setores diferentes. Hoje ela está em Arcos Dourados, Vivo, CIA e Eurofarma. A gente vai entender também como essa dinâmica aconteceu, porque todo mundo sempre me pergunta, né? Como é que chega numa posição de conselho, como costura uma carreira assim, etc. Vamos explorar tudo isso, mas de novo, super obrigado pela tua presença. Eu falei mais já que o Fidel Castro aqui. Bem-vinda à minha casa, bem-vinda. Vai ser um prazer te receber, Cristina. Obrigada pela introdução, obrigado por ter vindo do luxo, né? Para quem veio lá do Parque Novo Mundo, você conhece o Parque Novo Mundo? Parque Novo Mundo conheço, mas não tanto quanto você, que na verdade, pelo que eu ouvi na nossa conversa antes de começar a gravar, ele tem uma outra denominação hoje que é mais LinkedIn. Exato, é o The New World Park. The New World Park, É Parque Novo muito, Mundo, verdade. exatamente, é uma... A Cristina prometeu aqui, pessoal, inclusive está gravado, que ela vai atualizar o título dela do LinkedIn e a descrição como vinda, né? Como é que é? Exato, From New World Park to the World. From New World Park to the World, tá certo. Obrigado pela sua contribuição. Imagina, que isso. Inclusive nas mentorias de LinkedIn que eu faço, eu recomendo que vocês peguem e transformem em inglês o lugar de onde vocês vieram. Mas me fala uma coisa, antes de falar um pouco do Parque Novo Mundo, que é um pouco do início da tua história, na verdade é o início da tua história, pelo que você me contou aqui. Quando a gente se conheceu e a gente fez um painel, aliás, Daphna Blaschauer, um beijo pra você. A gente só tá aqui junto por tua causa, tá? A gente ficou te devendo o convite aqui, tá certo? A gente vai tomar puxão de orelha, principalmente eu. Exato. Né? Fiz o convite, mas tem razão. Esse acontecimento... São aqueles encontros do acaso, aquelas coisas que tem que acontecer para eu estar aqui. Isso aí. E o santo bate e a coisa anda. Mas o fato é que quando a gente se conheceu, e a gente fez um painel super legal num evento lá na Stats. No evento da Daphna Blaschauer, super legal, o pessoal da Super Jump. O que me chamou a atenção nas tuas declarações, de uma forma muito positiva, inclusive, a contundência como você colocava a tua maneira de pensar, né? E as pessoas, elas têm uma interpretação muitas vezes equivocada de quando a gente tem esse estilo no ambiente de trabalho, né? Uma pessoa bastante assertiva, com crenças importantes, com escuta ativa sim, e que pondera o que os outros falam, mas que tem não só uma história, óbvio, como eu já declarei aqui, importante, mas que sabe se colocar. Onde você aprendeu isso? Foi sobrevivência
no ambiente corporativo, já que você é essa líder feminina forjada no ambiente de tecnologia que normalmente lá atrás era bem masculino, ou isso vem do Parque Novo Mundo, New World Park? Eu acho que é um mix, né, eu acho que muito que eu sou, né, vem da minha família, eu sou, primeira geração que nasceu no Brasil, meus avós são imigrantes poloneses. Polonês. Polonês. Palmaca é polonês? Palmaca é polonês, vieram na Segunda Guerra. Que é a região lá? Minha mãe é de uma região que chama Lublin, meu pai uma região que chama Kielce, então não são grandes cidades, mas as histórias são muito parecidas, né, quando foram invadidos pelos russos, foram tirados de suas casas. Eles são poloneses católicos, então ficaram em campos de trabalho forçado, não em campos de concentração, mas ficaram 6 anos, é uma história que também as pessoas também pouco conhecem. Os Verdade. poloneses Muito. também sofreram muito. Muito. Primeiro que minha avó perdeu um montão de amigos, porque todos os amigos que moravam lá, e ela falava com muito carinho e tristeza, né, do massacre que foi dos judeus, dos poloneses, e meus avós na época foram para campos de trabalho forçados, ficaram 6 anos. E quando acabou a guerra, decidiram que não queriam voltar, né, para o comunismo que se instalou na Polônia e queriam ir para outros lugares. Tentaram nos Estados Unidos, não deu certo, tentaram no Canadá, não deu certo, e viram o Brasil como uma grande oportunidade que recebeu. Então, meu pai era extremamente grato, né, pelo Brasil, de ter recebido a família, né? Então, as histórias muito parecidas, eles eram crianças, minha mãe era bebê, minha mãe nasceu quando estourou a guerra, tinha 6 meses, meu pai era um pouco maior, tinha 12 anos. Então, vieram para o Brasil e começaram aqui. Então, para mim, toda vez que eu penso nas dificuldades da vida, eu falo assim, se alguém saiu, deixou tudo, deixou casa, deixou propriedades, não eram grandes, mas tinham uma casinha, e vieram para um país sem dinheiro, sem língua, sem idioma, sem ninguém, e conseguiram sobreviver e ter uma vida bacana, sempre uma vida muito humilde, mas nunca faltou comida, nunca faltou amor, nunca faltou, não tinha aquele sentimento, né, negativo. Se a minha família conseguiu passar por isso, as dificuldades da vida tomam outra perspectiva. Então, acho que isso talvez seja o começo, né, dessa resiliência. Eu sou muito parecida com a minha avó também, que ela era muito assertiva. Quando a gente era mais nova, minha mãe falava que era muito teimosa, né? Teimosa. Hoje a gente é resiliente, né? Mais bacana. Mas eu acho que vem um pouco sobre isso, sobre esse entendimento que a vida é assim mesmo. Você tem que batalhar pelo seu lugar. E talvez por essa criação em casa, né, da minha mãe, meu pai, principalmente meu pai, ele falava que eu não deveria depender de ninguém. Deveria atrás, né, dos meus sonhos, oportunidades. Ele estaria lá se precisasse, mas ele falou, tipo, te vira, não depende de nenhum homem na sua vida. E quando eu fui para o mundo corporativo, em casa também era muito, eu tenho 2 irmãos, né, a gente meio dividia as atividades, e eu achava que o mundo era assim mesmo. Tinha espaço para mim, se eu quisesse, se eu trabalhasse, eu ia conquistar meu espaço. E aí, do mundo corporativo é um pouco diferente, imagina, 40 anos atrás, quando eu Mesmo assim, tem comecei. aquele mini choque. Exato, mas quando eu demorei, tanto que eu demorei para sentir que tinha uma desigualdade. Eu achava que eu estava lá porque eu merecia, eu trabalhava, né, ia atrás das minhas coisas, mas eu acho que essa base, por isso que essa base da educação, né, familiar, né, dos nossos filhos, enteados, né, dos agregados, qualquer que seja, para mim que eu acho que tem um peso muito forte, porque te ajuda a moldar para as dificuldades e oportunidades que vão surgir na vida. Então, para mim, esse núcleo, né, from Newer Part to the World, porque lá é onde realmente eu acho que formou esse entendimento, né, dessa resiliência. E a outra parte que eu acho que é super importante é dos valores, né, dos valores de fazer a coisa correta, mesmo que ninguém esteja fazendo a coisa correta. Meu pai era aquele cara super radical, tudo que tinha que ter nota fiscal, não podia fazer nada escondidinho. Foi assim também. É. Inúmeros arquivos em casa, de boletos pagos, notas de tudo em arquivo alemão, meu pai. Tudo guardado assim, em cima de armário, em depósito, para que se um dia chegasse alguém para cobrar. Mostrar que estava correto, né? No casamento deles tem uma história engraçadíssima. Pouca gente, inclusive da família, sabe disso. Eles se casaram, meus pais, e aí no dia, eles se casaram mais velhos. Meu pai já tinha 36, minha mãe 30. Na época isso era Isso não é diferente. Eles ficaram noivos 6 anos, minha mãe brincava, né? Que ele enrolou ela e tudo mais, etc. No casamento, diz que uma hora a banda, tinha uma banda, né? Na época tocou, num buffet ali e tal, e a banda parou na hora que foi falar com meu pai, escuta, será que você acertou? Eu não tenho certeza que você pagou pra gente estar tocando aqui, não sei o que. Meu pai tirou as notas, ele tinha todas as notas de todos os fornecedores do casamento no bolso do paletó.
Juro, esse canal tá aqui. Eu consegui achar alguém um estágio ainda maior que Nesse o Maia. tá aqui a nota. Exato, para mostrar. Eu não sei se é criação de guerra, o que que é, de gente que fugiu desse tipo de ambiente, de provar, não, tá aqui, eu mereço estar aqui, eu comprei, fui eu. Exato, de fazer a coisa certa, né, eu acho que tinha muito sobre isso, né, podia nada deveria ter um jeitinho, ainda mais, eu acho que está melhorando um pouco, mas o Brasil sempre foi o país do jeitinho, e ele achava isso um horror, né, se a gente tinha que fazer a coisa correta, mesmo que custasse mais caro, mesmo que a gente não conseguisse comprar, não podia ter nada ilegal, contrabandeado, não podia ter nada fora dos normais. Eu acho que essa base, né, de fazer a coisa certa e de ser assertivo, né, em algum momento, às vezes você pode chocar, mas é melhor você fazer da forma correta do que depois você ficar, né, tendo que dormir com esse mal-estar, né, de você ter feito alguma coisa equivocada. Então acho que por isso que essa base é importante e depois a vida vai moldando. Eu tive um montão de oportunidades bacanas, um montão de bons encontros, né, eu adoro a palavra serendipity em inglês, né, que é o acaso, um pouco do que a NAFTA nos propiciou aqui. Quando eu olho a vida em perspectiva, foram tantos momentos que foram super importantes para moldar quem eu sou, mas eu acho que essa base familiar é sempre o formatão, né, de tudo que eu sou hoje. Falta um pouco de nós como pais, você coloca a gente como um todo, né, as inúmeras gerações e tal, porque a gente reclama muito, né, a geração isso, a geração aquilo, etc. Tem muito nas nossas mãos dessa responsabilidade. Exato. Você acha que a gente deixa de aportar um pouquinho de coragem nessas criaturas tão amadas por nós? E de um olhar de oportunidade e não de coitados? Será que a gente deixa um pouco de colocar isso? A gente foi Facilitando, né? e amaciando um pouco. Eu vejo a minha vida, né, do meu marido, a gente veio de famílias humildes que teve que lutar, né, para montar as coisas. E claro, a geração que veio depois veio um pouquinho com mais suavidade, com mais recursos, sejam financeiros, mas seja, acho que toda a facilidade, né, seja tecnológica que nos cerca. Então eu acho que tornou a vida um pouco mais, aparentemente mais simples, mas ao mesmo tempo eles têm outros desafios que a gente não teve. Verdade. Quando eu vejo, né, minha filha já está com 19 anos, acho que já passou a parte mais complexa, mas eu vejo gerações um pouco mais novas chegando, e a gente sempre estimulou muita leitura, muita coisa manual, ela gostava de pintar, porque eu acho que esse mundo agora está ficando algumas coisas mais simples, mais facilitadas, mas vive uma complexidade, né, de comparação. A gente não tinha aqui como comparar com ninguém, imagina, não tinha telefone, não tinha celular. Esse problema de estabelecer prioridades o tempo todo, porque muita coisa chamando atenção. Então, assim, o cardápio é tão extenso, Você tem que ficar você não sabe nem o que escolher, você não toma ação nenhuma. Exato. Então acho que a nossa missão, e tem que ser, e sempre foi assim que a gente olhou na educação da nossa filha, foi como é que a gente dá essa base de valores. Então esses valores têm que estar lá para quando ela tome as decisões nesse, né, arquipélago tão grande de oportunidades e tudo mais, seja tão complexo, mas que ela sempre volte, né, para casa, né, no sentido de olhar valores, o que é importante, que eu acho que essa geração, e acho que só vejo as coisas, pode ser que meus pais falaram a mesma coisa pra gente, mas parece que é mais complicado, porque tem acesso a um montão de coisa, e não fazer nada é uma decisão, mas às vezes pode ser a pior decisão. Então como é que a gente dá esses recursos para que eles, né, desafiem, que é bacana, mas que, né, encontrem um caminho que seja bacana, né, com menos impacto dessa comparação, dessa coisa tão de mídia social, Posta. exato, tão exposto que é a vida de todo mundo. A gente jogava futebol na rua, né, era uma delícia, cara, ralava o joelho e era exatamente, eu era muito boa de futebol, tenho 2 irmãos, imagina, então eu era, né, atacante. É atacante? Lógico, não sei do Corintiana, gol. claro, pra quem não sabe. Exatamente, tinha Quando você boas gritava gol, qualidades. você gritava o quê? Você se sentia que jogador você era, né? Na época eu era o Sócrates, né, na época do Sócrates, então a gente ia lá no Fazendinha, pegar autógrafo, eu era dessa época, são das antigas. Sócrates, Ataliba, Zenon. Isso, Zenon. Lembra do bigode? Nossa, meu Deus. Que passo. Ganhou muita casa grande. Tá. Essa turma toda, exatamente. Agora não me pergunta mais a escalação, que eu já não lembro. Não vou te expor aqui não, pelo amor de Deus. Mas falamos de nomes importantes Exatamente. daquela geração. E fala uma coisa, quando você entra no mercado de trabalho, a tecnologia foi algo óbvio que aconteceu na tua vida. Que a gente tinha uma outra perspectiva também de tecnologia, Exato. né?
uma tecnologia diferente do que a gente está falando hoje. Como é que surgiu na tua vida? Foi por acaso? Era algo que você almejava? Como foi essa transição? Ela veio depois, né, depois, mas ela foi acontecendo na minha vida. Eu comecei a trabalhar na Philips, na área de Consumer Electronics. Eu estava fazendo ainda, o colegial antigo, né, agora ensino médio. Estava entrando para o último ano e tinha lá uma portinha, estágios na Philips. E a Philips naquela época era líder, né, de áudio, vídeo, televisão. Eu fui lá, deixei meu nome, né, eu fiz uma entrevista e falei: "Ó, eu nem acho que eu avisei, nem avisei em casa, né, porque eu preenchi o papelzinho e falei: "Os caras nunca vão me chamar, né, uma Philips, empresa holandesa". Ó, me chamaram. Aí eu cheguei em casa feliz, falei: "Ó, consegui um estágio, né, assim, o ano que vem eu vou", na verdade eu começava em dezembro, 3 de dezembro. Vai começar agora em dezembro, eu vou trabalhar o dia inteiro, vou já transferir a minha aula da manhã para a noite. Minha mãe, tipo, chorando. Eu falei: "Mas como você vai voltar à noite para o Parque Novo Mundo?", Sim. né, assim, e a fábrica ficava lá em Guarulhos, né, o escritório da Philips. Eu falei: "Ó, pega o ônibus", eu descia de 3 quadras, pegava o ônibus na Via Dutra, ali na Via Dutra mesmo, foi bem fácil, né, bonito. Ia até Guarulhos, voltava, pegava o metrô, atravessava a passarela para ir para a escola, que era perto de Santana, e voltava. Então eu saía tipo 6 da manhã, 6h30, para chegar às 8 horas, atravessava, ia direto para a escola, chegava meia-noite, então era assim um loop, perfeito. A minha mãe quase não me via. Então ela primeiro se assustou: "Como que você vai estudar à noite, voltar à noite?". Meu pai feliz: "É, muito bom, isso aí, eu falei para você, nunca depender de ninguém", né, então feliz, comemorando. E deu muito certo, eu comecei lá como estagiária, quando acabou o estágio, eles foram me contratar, eu tinha 17 anos, aí o RH na época, né, o departamento pessoal, falou assim: "Não podemos, será que podemos contratar uma pessoa menor de idade?". Falei: "Cara, eu tô aqui, né, o pessoal me aprovou, Estou entregando. tô entregando, ó, carteira de trabalho", aquela foto bem bonita, né, aquela que você esconde. Fizeram a tua fichinha lá. Fizeram a fichinha no DP e comecei como estagiária na área de documentação, arquivos, Bem etc. operacional. É, bem operacional, bem lá no tinha a fábrica, tinha os escritórios, lá produzia toda a linha de áudio. E aí, né, num desses já estava efetivada, um dia aparece um PC, um computador. E olha só que outra coisa do acaso, o meu irmão sempre foi mais de tecnologia, ele fez FATEC, ele trabalhou, né, na Microsoft, na parte telefônica, bem na parte de dados, ele é, né, cientista de dados. E aí ele falou para o meu pai naquela época, eu tinha 15, 16 anos: "Precisamos de um computador". Meu pai não foi comprar lá no contrabando, comprou, nem sei se vendia em que loja, tinha que ter nota fiscal, comprou um PC, pagou uma fortuna. Então a gente tinha um PC em casa, não era comum ter alguém ter PC em casa. Então eu sabia todo o WordStar, sabia mexer Tudo, tudo, dose inteira. dose inteira, excelente, né, na época não era o Excel, era Lotus 1, 2, 3, qualquer que seja, né. Meu, Bem das antigas. Impressora matricial. ninguém dormia, né? Nada. Para imprimir enquanto alguém estivesse dormindo. Exatamente. Então eu tinha esse PC em casa, então ficava lá, meu irmão usava, eu usava, todo mundo usava. E um dia na Philips apareceu um computador, que a gente usava tudo aqueles terminais e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu, alguém falou assim: "Ó, a gente escutou que você sabe mexer com PC". "Sim, sim, eu sei, eu tenho um em casa". O pessoal, né, arregalou o olho. Então quando o gerente geral, né, tinha que fazer algum documento mais importante, confidencial, em vez da secretária datilografar, a gente fazia no PC. Então eu era uma reles arquivadora, sei lá, né, estagiária, recém-contratada. Quando tinha coisas muito importantes, o pessoal me chamava, eu ia para uma salinha que era toda de vidro, assim, toda, né, Um aquário. fechada, um aquário. E eu ia lá basicamente datilografar, mas era o PC. Então eu recebi um status, né, de nada, para o gerente geral me conhecia, porque ele me chamou Estratégica. super, cara, E o nível de exposição? enorme. Você veio de saber o que era O operacionalmente um PC, computador. exato, e era uma máquina de datilografia, né, digital. E eu então, são as fala: "Cara, mas que sorte", realmente foi uma baita sorte, porque não planejei isso, não estava na minha carreira, vou fazer um negócio, não, foi, né, obra do acaso, então eu comecei a ter muita visibilidade. Então eu datilografava, né, digitava lá os documentos para eles, super confidenciais, então eu já tinha um estágio que os gerentes me conheciam, porque eu era, né, tinha uma atividade mundana
e uma atividade, né? E com isso eu fui desbravando outras possibilidades, eu consegui ter acesso a outras vagas, eu fui para uma área de gerenciamento de projetos, né, que era um pouquinho mais elegante, então a gente fazia, né, os cronogramas dos lançamentos, passa para um tempo mais para frente, o pessoal de compras internacional me chamou se eu não queria participar do processo lá, e a pergunta foi, você fala inglês? Sim, eu não aprendi na escola, porque eu estudei escola estadual, então na escola estadual você não aprende, para ser inglês você só tem, I am, só tem presente, o verbo to be, é a única coisa que eu sabia. Então, quando eu fui para o Alumni para fazer o inglês, eu, pô, tem passado, é mesmo, inglês tem passado, presente, futuro, claro, né, é óbvio, né, coisa natural, né. Então eu investi também no curso de inglês bacana, e quando eu fui para essa vaga, a única pergunta falei: "Exatamente o que que vocês vão fazer aqui?". Foi o Collor tinha aberto as divisas, então a gente podia importar coisa. Começou a aparecer um monte de coisa que a gente sempre sonhou em ver. Sempre sonhou em ver, então eu fui para essa área, montar a área, e a única pergunta "Você fala inglês, né?". Eu falo inglês, eu estudei inglês lá 2 anos, né, no sacrifício, né, porque eu tive que escolher entre a faculdade e o inglês, eu fiz 1 ano de inglês antes de entrar na faculdade, justamente para poder porque eu achei que era importante, então também foi uma baita sorte. Não vou te perguntar o ano, mas a gente está em 2025 É. e isso continua É. sendo ultra importante, independente do fonezinho que Exa traduz exato. e da IA e não sei o quê. Eu estava em eventos essa semana passada me perguntando, pô, quando você vai para uma entrevista, você que é headhunter e tal, o que que é a primeira coisa que te chama atenção numa pessoa que você Uhum. está entrevistando? Que skill, que competência, o que que te chama atenção? Comunicação. Comunicação, É exatamente. isso. E a tecnologia que vem, que é maravilhosa, que facilita a vida da nossa gente, mas o fator humano é o que fica. É. E comunicação é a máxima expressão do fator humano. Olha aí. Então, você vê? Isso. Inglês. Eu preciso saber inglês. É inglês, e aí eu consegui me comunicar, consegui fazer as importações. Até aí, então, a tecnologia ela estava lá permeando, mas não era o core. Mas depois de 15 anos, né, na Philips, indo e voltando, aí eu consegui ir para produto, para vendas, fui para marketing, rodei muita. Então, eu fiquei 15 anos, mas eu aprendi muita coisa. Fiz o meu. Tanto eu terminei minha faculdade, eu fiz ciências contábeis lá na Álvares Penteado. Se tu fazer ciências contábeis. Porque meu irmão era contador, meu pai era contador, eu achei que eu ia por essa linha, né, que a gente ia fazer o imposto de renda de todo mundo, porque a gente fazia, na época, o imposto de renda na mãozinha, a gente era uma fonte de renda, era uma fonte de renda pra gente, a gente pegava todos os amigos e conhecidos, a gente fazia imposto de renda, então a gente tinha um incremento na nossa receita, era incrível, eu falei, se a gente dominar o mundo do imposto de renda, aí eu percebi que não era para mim, é muito bom eu conhecer a parte de contabilidade, finanças, para tudo que eu toquei na vida, mas realmente falei, não, this is not for me. Mas você pegou a fase de sketch também, não? Peguei depois, mas Depois. pegamos o papelão, eu fazia papéis e grampeava e fazia conta, tinha uma maquininha de fazer conta, né? Depois apareceu a 12C, mas tinha aquela que você apertava e virava. Cara, eu tenho história, eu tenho seu... Tipo um mimeógrafo das Aqui é contas. nosso podcast, é tipo relíquias, né? Assim, 20 E ela anos. perdido. Mas eu perdi, exatamente. Só a gente Bem, vai a ter gente, isso. a gente colocava a musiquinha lá, o vitrolinha, né? E lá na maquininha fazendo o imposto de renda. Mas, e aí, durante todo esse tempo, eu fiz a faculdade, fiz o SEAG, né, da GV, depois fiz o MBA da GV, e os últimos 6 meses a gente podia fazer o intercâmbio. Eu fui para Austin, fui para Olha só. e aí a Dell, Professora. exato, e a Dell estava começando, isso foi em 98. Eu casei em 97, em 98 eu fiz Internet esse tá nem último. pipocando, já tá solidificada, Minha mas tá tese, minha pipocando. tese foi o quê? Foi super inovadora para aquele momento. É o impacto, porque eu trabalhava com varejo, meus clientes eram tudo Casas Bahia, o Fast Shop estava começando, e era o impacto da internet nos varejistas, né? Como que isso ia impactar. Eu não sei o que eu escrevi, eu estou curiosa para saber o que eu escrevi, mas assim, nesse momento parece ridículo, mas não tinha o Mercado Livre, o Amazon começando, a internet está... É um nível de disrupção também parecido com o que a gente está vendo hoje. As pessoas têm muito medo também. Esquece, mas A gente esquece, mas ele passa. Então, isso foi em 98, e aí quando eu voltei do MBA, depois de ter ficado lá 6 meses, eu comecei a falar, cara, eu não quero trabalhar só na Philips. Eu tinha 15 anos lá, uma empresa incrível, aprendi muito, mas falei, são 2 áreas que estavam bombando. Uma era a telco, que estava começando as privatizações, e outra era a tecnologia, que estava chegando com o Dell. E aí um colega meu que trabalhava na Compaq, lá nos Estados Unidos, falou, tem um pessoal do Brasil que está começando a estruturar uma área de consumer, né? PCs e notebooks para a área de consumer. O mercado de consumer eu conheço, né? Em televisão.
E aí eu comecei a trazer o princípio da televisão, do áudio e vídeo, do consumo para PCs. Então, quando eu entrei na Compaq, essa área era, sei lá, faturava uma merreca, era menos de 10%, Olha só. que era em 2000. Aí a sorte, de novo, né, o acaso. Internet grátis, o IG, a American Online, não é nem o UOL, agora é o UOL, mas na época tinha o American Online. Lembra das revistas com CD? AOL? Exato, na banca, aquele negócio. E você precisava o quê? Do hardware. Claro. E aí chegava eu com a minha linda linha presário, cheio de cores. Vai. Empresário, então um montão de gente é saudosista, né? A gente trocava a frente do PC, era torre, né? A gente depois trouxe notebook, mas depois de algum tempo, começo era aquelas torres de... Muita gente falando de placa-mãe, É. Winchester, que mais? Nossa, agora nem eu mais lembro. Nossa. Nem eu não lembro mais, mas é tudo isso. Mas era uma torrezinha, e pelo menos a da Compaq era mais bonita, então ornava melhor as casas, não é aquela coisa horrível que você comprava no montado. Então a gente, na verdade, foi a primeira das marcas que colocou o PC no varejo. E era super bacana, porque não você entrava nas lojas, só tinha televisão, geladeira, áudio e vídeo. A gente começou a colocar o PC na frente, depois a gente trouxe notebooks. Então, a linha minha de produto que representava menos de 10%, no final do ano era mais de 60%, Uau. porque pegamos uma explosão que o mercado estava receptivo. Todo mundo precisava ter um PC. A Microsoft investindo um montão, né, para trazer o Windows para. Aí começaram a aparecer as outras marcas locais importadas, mas eu acho que foi um movimento super bacana. Aí eu entrei em tecnologia, comecei pelo hardware. Então, aí eu entrei como gerente de produto em janeiro. Com esse viés comercial. Exato. Aí em outubro teve alguma reestruturação, já peguei toda a diretoria da área, passou mais um tempo, eu peguei a área de consumer e commercial, que era para venda para as grandes organizações, que era um segmento que eu não conhecia, eu não trabalhava com grandes contas, trabalhava com varejo, então conhecia todo o pessoal do varejo, comecei a pegar canais de distribuição, parte, né, mais corporativa, governo, Você enfim. tem que adaptar o discurso, né? Que é uma outra etiqueta. É uma né? outra. Que isso é importante. Né? Quando você lida com varejo, para quem trabalha em diversos setores sabe como isso funciona. Exatamente. Né? O varejo ele é mais dinâmico, talvez mais simples, mais direto no Mais tratar. rápido. Menos roupagem corporativa no sentido de muita embalagem, de dourar as coisas. No ambiente corporativo você tem que ter um outro tipo de tratamento, linguajar, jargões. E os ciclos são mais longos também, né? Então você tem que saber navegar. E a primeira vez que as áreas se juntaram mundialmente, então eu falei, isso não é para mim, porque eu sou do varejo, eu conheço toda essa liturgia do varejo. Quando juntou, eu falei, acabei minha posição, mas eu estava tranquila. Falei, eu vou achar uma outra coisa. E aí o meu chefe, na época, me chamou e falou, não, você vai cuidar de toda a área. Eu falei, mas cara, eu não sei fazer essa parte não é para mim, né? Você precisa ter essa outra liturgia, eu sou acostumada, né, com o dia a dia, que até no SMB, os parceiros até dá, mas eu não consigo sentar num grande banco e fazer uma negociação, falar com o CEO. E ele falou, não, você vai figure out. Aí eu desci para minha sala e falei, eu não vou figure out nada, cara, esse negócio não é para mim. Mas vamos ver, vamos tentar. E aí deu muito certo, tanto que depois eu peguei, quando teve a junção da Compaq com a HP comprou a Compaq. A área consumer ela foi, né, basicamente extinta, porque começou a ter muito conflito, né, com a linha da HP, enfim, a gente acabou perdendo essa a linha no Brasil, depois voltou, mas eu fiquei só com a área corporativa. Aí eu fui aprendendo outras linguagens, outros formatos que é do mundo corporativo, até depois ir para uma SAP que é só corporativo, né, software. Então eu tive uma passagem na Microsoft de 3 anos, meus últimos 12 na SAP, 7 liderando o Brasil e 5 América Latina. Essa coisa de se adaptar a lugares novos e funções novas, atividades novas, gestores novos, que é isso claramente que aconteceu, tem muito a ver também com aquela curiosidade. Você acha que isso foi determinante? Muita gente me pede, porque assim, a gente fala muito de skills, a gente fala de competências, só que a gente esquece um pouco da raiz do perfil, de quem a gente é e do que realmente faz a diferença. Hoje a gente está num ambiente de tecnologia, então assim, quem tem as melhores respostas, que é o que eu brinco aqui, a dona Marli de português sempre me falava, os melhores alunos são os que fazem as melhores perguntas. E quem faz as melhores perguntas é quem é legitimamente, genuinamente curioso. Não tem medo de fazer aquela pergunta. Né? Não tem pergunta besta, tem que fazer pergunta. Tem a ver um pouco com a tua história, você sempre foi assim, quer dizer, quero entender que mundo é esse. Porque, pô, pra você se meter num ônibus lá na Dutra, a voltar à noite, menina, naquela época, hoje é difícil, imagina naquela época, a gente não tinha lei para proteger ninguém. Exatamente. Né? A gente, do ponto de vista legislativo, estava muito atrás. Do ponto de vista cultural, então, tudo bem, com todo respeito, puxar cabelo, passar a mão aqui,
Tá tudo liberado. Era esse país que a gente vivia. Exato. A gente esquece. A gente não vive o que a gente vive hoje. Foi essa curiosidade que foi determinante para você? Eu acho que foi uma curiosidade e foi até quase uma ignorância, às vezes, né? Por isso que se faz as perguntas, né, de você não saber o tamanho do problema, mas também ter bastante humildade e falar assim, quando eu recebia, qualquer desafio que foi, né, quando eu peguei, assumi a SAP, quando eu, né, assumi toda essa área, foi, cara, o que que eu não sei, né? E com muita humildade, como é que eu vou aprender? Então, eu sou curiosa e sou estudiosa, né? O que que eu preciso para fazer bem o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu vejo pessoas que estão tão preocupadas com quero ser o presidente of the world. Uhum. Cara, mas faz bem aquilo que você está fazendo neste momento. Então, acho que esse foi um pouco o meu jeitão, né? Quando eu fui para a minha área de compras internacionais lá, né, na Philips, ninguém sabia o que que a gente tinha que fazer, né? A gente não tinha noção, porque as leis estavam acabando de mudar. Ou quando eu sento agora, né, para olhar inteligência artificial, os prompts e tudo mais, você tem que olhar com um olhar de, cara, eu não tenho a mínima ideia, né? E eu acho que é muito. E você, quando ficar mais velho, pelo menos para mim, no meu caso, você fica mais tranquilo e em paz com essa ignorância. Quando você é muito mais novo, você quer ser o mais inteligente, mostrar que você sabe. Então você tem que, né, mostrar o teu não conhecimento, mas também não muito. Hoje é super libertador você ficar mais velho, porque você fala assim, cara, não tenho a mínima noção do que você está falando, não consigo nem entender, me explica. Então, eu acho que isso também ajuda muito a ter esse papel de humildade, de você falar, tem alguém que vai saber arquitetar melhor, ou se ninguém sabe, e ainda melhor, porque vamos fazer um conhecimento coletivo, cada um sabe uma parte e tenta montar alguma coisa diferente. Então, eu acho que é um mix disso, né, de curiosidade, de humildade e de correr atrás. Eu acho que essa é um skill, né, de essa adaptação, de que eu vou montar e cercar de gente que sabe coisas complementares a você. Eu acho que eu sempre fui muito bacana eu também eu gosto muito dos dominós corporativos. Como é que você monta um time complementar? Eu não sei essa parte, então eu vou cercar com gente que faz melhor essa parte, né? E eu sou boa nessa linha, então não preciso ter duplicidade. Isso é muito importante agora que eu estou em conselhos, eu sei que a gente vai chegar lá, né? Essa complementaridade de skills, de conhecimento, faz com que você, no final, o teu total seja muito bacana. Então, acho que também esse olhar, né, de o que que te falta, ou você corre atrás, ou você complementa, acho que também foi uma forma que, no final, deu certo. Deu super certo. E que foi a diversidade que a gente comentou aquele dia, né? Exato. A diversidade de comportamento e também de história, de opinião e de skills. Acho que isso falta muito. Você deu uma entrevista recentemente, se não me engano, eu vi para o Estadão, você tratou do tema 50 a mais. Isso. Né? Vou chegar lá. Quando você chegar lá, é o que você supõe que vai ser, né? É um pouco de olhar para o futuro do trabalho. Estou chegando perto dos 60, então imagina, mas tudo bem. O valor de 50 a mais me trouxe para esse ambiente. Né? O desafio hoje é a gente lidar com inúmeras gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. A gente tem uma dificuldade hoje em empresas que também tem problema em atrair o jovem, porque o jovem não se conecta, por mais sexy que seja a tua marca e tecnológica. O jovem às vezes não se conecta com aquilo, então você tem aquele problema de atrair o jovem. E ao mesmo tempo você ainda continua expelindo quem tem experiência. Então a gente acaba ficando com uma escassez de mão de obra e de conhecimento e de repertório grande nas companhias. Essa crise da mão de obra eu acho a primeira que pouca gente olha, né? Falando para a turma dos 50 a mais e a tal da humildade que você falou, você acha que isso é uma receita importante para a gente resgatar um ambiente de trabalho mais saudável e mais plural? Eu acho que para mim sempre o tema geracional sempre foi muito intrigante, né? Eu sempre era a pessoa mais jovem, então eu olhava o pessoal mais velho e eu me achava mais... menina. Eu era menininha, então eu tinha que me mostrar e me provar, então eu sempre achava que eu tinha que parecer que era mais inteligente do que eu era mesmo, mas era a pressão que eu mesma me colocava. E depois que eu vim por outro lado, às vezes quando eu olhava esse pessoal mais novo, eu falei, puta, mas realmente esse pessoal não sabe nada, né? Porque como é que alguém com essa idade pode saber? Não viveu. Não viveu, né? Eu passei por tudo isso lá do Novo Mundo, até todas as minhas dificuldades. Nunca dobrou uma cana. Exatamente. Então você tem os seus bias, e para mim sempre era muito desafiador.
Quando eu percebi que esse era um dos meus viés, eu comecei a me divertir e olhar como era bacana, porque realmente é muito diferente a forma de pensar, porque foram educados de outra forma, tem outras disponibilidades que a gente não passou, tem perrengues que a gente teve que passar que deram outros calos, mas eu também respeito que tem outros calos que o pessoal está desenvolvendo. Então, o momento que eu fiz o meu self-assessment, esse é um grande viés que eu tenho, eu comecei a olhar com mais, primeiro, cuidado e com mais atenção, que tem uma troca super bacana, né? Então, acho que isso talvez seja uma das coisas que eu mais me divirto quando eu olho esse tema geracional. E eu acho que nesse conjunto, eu até esqueci qual a pergunta que você fez, tá vendo? Esse é o problema dos 50 a mais, Não, né? se a questão realmente da humildade é o que vai fazer com que esse ambiente cole. Isso. Se a gente tem esse ambiente tão plural, Exato. diversas gerações. Cola, é verdade. Eu lembrei qual que é a minha linha de pensamento. Porque tem um livro que é muito bacana, que chama From Strength to Strength, talvez você conheça. Que A gente põe na edição aqui para todo mundo. que é um dos livros que foi também bem libertador nesse meu aprendizado da longevidade. Porque de verdade, você com o passar do tempo, a tua vitalidade ela vai, né, vai cair, não tem jeito, é físico, eu sou esportista, eu, né, tenho muita energia. Hormonal. É tudo, exato. Você junta tudo esse composto, a tendência vai, né, de você perder essa inteligência que eles chamam fluida, né, ela vai caindo. Então aquele desespero de, ó, agora é ladeira abaixo. Mas, né, para isso que o livro é bacana, que tem o que ele chama da crystallized, né, inteligência cristalizada, que é o que vem com essa maturidade, esse conhecimento. Acho que essas pausas, né, que eu acho que a vida vai dando, você fala isso para dar uma equilibrada para o corpo descansar, mas ao mesmo tempo é bom porque mentalmente você para e consegue observar coisas que eu talvez não, quando você está muito acelerado, você não consegue observar, né? Pensa quando você está andando, ou correndo ou de carro, você passa muito rápido, às vezes você perde coisas bacanas. E quando você está mais devagarzinho, olha só aquela flor lá, pô, bacana, olha, tem, os ipês estão lindos agora nessa fase do ano. Então você começa a olhar e eu acho que esse mix é legal, porque você precisa ter gente que seja fluido e que seja rápido de raciocínio. Como num time, você que, por exemplo, gosta de futebol, você vê quantos atletas que a gente vê que da metade da carreira para frente, é o que o pessoal chama assim, é um jogador mais cerebral. O cara vira cerebral, porque o cara já sabe os atalhos do campo, Exato. não precisa correr, a bola que corre, não eu. Exato. Que ele tem que correr a bola. Exato. É meio isso. Exato. E eu acho que esse livro é bem bacana porque traz esse discernimento de é isso mesmo, a vida é isso. Você tem que ter por isso que o multigeracional é extremamente importante, né? Quando você olha agora todos os temas, né, de tecnologia que sempre estiveram lá, a gente fica olhando, eu estou lendo agora o livro que até a Daphne me indicou, que é o 2041. 2041. Chama 2041. Ele fala sobre o impacto, né, da inteligência artificial ao longo, né, e ele começa contando como é que a inteligência artificial já era discutida lá nos anos 50, 60, de uma forma mais acadêmica, que agora entrou num mundo onde você consegue ver impacto nos negócios. Por isso que parece que está muito mais acelerado e, claro, você tem uma tecnologia por trás, você tem processamentos, coisas que não tinha. Então, é uma combinação de fatores que faz com que essa tecnologia que já existia, agora você tem hardware para processar, você tem toda a parte de infraestrutura em nuvem, então você tem muita coisa que permite que toda, né, a parte quântica que você comentou antigamente, ela né, tira o melhor proveito dessa tecnologia. Mas vai falando nas diferentes indústrias, a área da saúde é super impactada positivamente, né? Imagina você imaginar a parte de medicamentos, no Covid a gente viu como é que você reduz, né, a parte de pesquisa. 5 anos virão 6 meses. Exato. Então, isso é uma coisa incrível. Tem os seus desafios? Tem o tema ético, claro. Tem assim, como você usa, sempre assim, no final, como você usa a tecnologia. A tecnologia, ela é fantástica, ela sozinha não faz nada de mal. Mas como você usa, como que você coloca nos seus processos, como é que você não traz os seus vieses de uma forma acelerada. Eu estava num evento, né, de uma das startups que eu suporto na parte de RH, e os projetos estavam saindo e tinham um bias para gênero, porque você põe desenvolvedor, a pessoa entende homem, não é desenvolvedor como developer e pode ser homem e mulher. Então ele começou a trazer os currículos só de homens, até o pessoal perceber assim, colocar desenvolvedor e desenvolvedora, assim, no português você precisa ter os dois, senão você traz um viés. Então, Que é inconsciente. que é inconsciente, mas segue. Então, você tem que usar a tecnologia da forma adequada, ética, correta, para
o resultado sair bacana. Ela ocupa esse espaço até do superego. Exatamente. Sim, é um pouco sobre isso. Então, acho que essa mistura geracional, e na verdade não só geracional, de formas de pensamento, é a coisa que faz, né, as coisas saírem e resultados super bacanas do consolidado final. E tolerar o outro, né? Que é o que tá faltando um pouquinho, Isso. né? A gente já fala aqui, Isso, paciência, tá faltando isso. Mas, ó, tiveram com a gente em temporadas diferentes aqui. Aliás, um beijo para vocês. A Flávia Simon, do Google, e a Laura Ancona, da Amazon, Legal. do teu mercado. E a gente falou muito do feminino, né? Que é um tema que tá sempre quente, em épocas um pouco mais quente que a outra, porque, né, hoje em dia as manchetes vão brigando com esses temas, mas que a gente nunca pode deixar de lado. E elas trouxeram depoimentos importantes, não só da virada de chave delas, mas principalmente do saber pedir, quando a gente é mulher. E se pegar mais leve consigo mesma, porque a gente, se não vai na perfeição, a gente não vai, diferente do homem, que tem esse estereótipo do tipo, não sei, vou lá dar um jeito, o papai bater no peito e tudo bem e tal, e de saber, dentro das corporações, pedir. Isso também tem a ver com a tua trajetória? Você teve momentos como esse? E, emendando nessa pergunta, quando você entra hoje numa sala de board, ou quando você entrou para a cadeira ali de presidente, de CEO de uma região, claramente você deve ter entrado numa sala de maioria masculina. Existiam rituais importantes? Que roupa você colocou, entre aspas, a gente brinca, né? O artista, quando vai cantar música diferente, troca de roupa, para poder entrar e ter mais, ou segurança ou mais contundência, arredondando com aquilo que eu falei, que me chamou muita atenção no teu perfil. Eu acho que assim, a vida, o mundo evoluiu muito, né? E eu também evolui muito, né? Eu comecei a trabalhar em 84, imagina, eu era de verdade a única mulher jovem e eu sempre, herdei um humor, né? Às vezes meio negro, né? Do meu pai. E eu via isso no começo como uma coisa super vantagem competitiva. Porque imagina, você vai numa reunião, tem 10 pessoas, todos assim, né? Vestidos que nem você. Oliver Palito. Bonitinho. Mas tudo Oliver Palito. Exato, mas tudo assim, tudo ternos escuros e tal. Aí ela pegava os cartões, a pessoa recebia lá o Antônio, o Zé, o Fábio. Aí só tinha a Cristina, então o cara sabia o meu nome. Porque naquele mês, na época que se distribuía cartões, né? O cara colocava todos, você ia tentando, e era facílimo de associar. Então, mas brincadeiras à parte, pelo fato, talvez, da minha mentalidade de eu tô aqui porque eu mereço, eu vou trabalhar e eu vou tentar, né, pedir. Então, eu pedi algumas posições, eu ia lá, batia, você tem uma vaga aí? O que vocês vão fazer? E o cara me ofereceu, porque eu sabia falar inglês. Então, acho que com esse, talvez, desprendimento, e é o que eu sou super tímida, o pessoal fala, não, sério? Eu sou super tímida, né, eu adoro ficar na minha, mas eu acho que o mundo mostrou que se eu ficar na minha demais, também não vou sair do lugar. E eu queria sair do lugar, não era uma super ambição, mas eu achava que eu merecia pegar algumas outras posições, porque eu tinha trabalhado bem o que eu estava fazendo. Então, eu pedi, não muito, nunca fui muito cara de pau, mas no meu estilo, eu consegui navegar e fazer meus pedidos. Mas de verdade, eu comecei a olhar para o tema, né, de diversidade e que eu poderia também fazer alguma coisa a favor do tema, foi em 2006. Minha filha nasceu, quando eu voltei da licença maternidade, foi em 2006. Eu era responsável, era agente geral da operação na época da HP, né, no Brasil. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, meu chefe, que estava lá em Houston, falou, sabe, eu tinha uma ideia brilhante, né? Eu estava voltando, eram 4 meses a licença, eu peguei integralmente, né? Eu falei, esse agora eu vou cuidar 4 meses, vou ser mãe, aquela mãe perfeita. É o mais próximo do perfeito, vou estar presente. Vou resolver sozinha. Não era dela ninguém. Não, eu tinha uma pessoa, mas eu liberava ela, mas falou, 4 meses eu vou ficar aqui, né? Vou acompanhar, vou ser aquela mãe bacana. Mas aí eu falei, 4 meses, faltando 2 semanas, já babá, esquema, minha mãe morando perto. Gelar o leite. Já tava tudo ali, não, já até, como eu sabia que eu ia voltar, eu já comecei a fazer já um desmame mais ou menos, mas tá tudo beleza. Meu chefe me chamou e falou, tinha uma ideia brilhante, vamos fazer um job rotation, o cara que tá no seu lugar aqui, era um colombiano, e você pega a América Latina, a posição que era dele. E eu olhava assim, mas é bom pra quem? Eu lembrava só da minha filha, pequenininha. É legal pra você, né? Pra mim. Assim, qual que é a carga mesmo de viagem? Não, de vez em quando tem que ir pro México, pra Colômbia, tem uns eventos. Coloquei,
Falei, mas isso assim falei, não estou interessada, né? Não é somente talvez o meu momento de vida, sabe? Eu tenho uma criança agora, trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, mas viajar assim. E aí eu voltei, ele, não, vai ser espetacular. Aí eu voltei, falei, não vai ter jeito, vou ter que sair, né? Vou ter que ir, já ligar para os seus amigos, Headhunter. Olá, sou eu, tudo bem? Eu tô tomando, você está, eu tomando teu contato, não sei se eu quero voltar, se eu quero voltar o que eu tô fazendo, meu momento de vida. Aí eu falei, cara, será que vai dar certo? Então, porque não era um convite, já era uma intimação, né? Porque a ideia dele era perfeita. E eu, né, aí eu discuti com meu marido, obviamente é uma decisão familiar. Ele nessa época estava numa posição gerenciando, né, hospitais, gestão de hospitais, então ele quase não viajava, basicamente não viajava. Falou, vamos tentar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Se não der certo, não tem problema, né, a gente, né, sempre tem o apoio familiar aqui, tudo certo. E foi maravilhoso, porque eu fiquei 3 anos, né, tocando América Latina, até depois a posição mudou, aí tinha que mudar para os Estados Unidos, eu não quis realmente, mas foi super bacana, porque eu consegui encontrar uma dinâmica, né, com a minha família, graças a Deus, né, com o respaldo, meu pai e minha mãe morando pertinho, meu marido me ajudando, todo mundo assim, Todo mundo. era um entourage, e quando eu não viajava, eu trabalhava de casa, então eu tinha uma dinâmica super, parecia tipo home office já, né, eu tinha uma estrutura legal. E numa dessas viagens, eu lembro, eu estava na Argentina, na época o presidente da HP no Brasil me ligou e falou assim, tem mulheres em cargos de liderança executiva, você é a única, que eu era América Latina, mas eu estava na Folha do Brasil. E ele me ligou e falou assim, você poderia pegar esse tema para a gente trazer mais mulheres, temos poucas mulheres, ó, aqui os analíticos. E eu falei, cara, pálida, mas eu tenho uma filha, eu tenho uma América Latina, eu tenho que fazer tudo isso. Eu tava lá em Porto Madeiro, comendo uma carninha com vinho. Eu falei, ai, como falarei educadamente que eu também não acredito nisso. Pra quê? Sabe, nunca ninguém me ajudou, nunca tinha nenhumas mulheres brilhantes, não tinha, você não olhava para cima e tinha mais mulheres. Bom, aí eu sentei, respondi, vou pensar no tema, né? Desliguei, né? Vou pensar genuinamente. Que essa experiência também traz, né? Conta até 10. Conta até 10, porque eu poderia ter falado um sonoro não, que seria o que eu falaria talvez uns 10 anos atrás. Não, cara, não vai dar. Mas falei, vou pensar. E aí, nesse caminho de volta, eu falei, pô, eu tive um montão de mentores incríveis, né? Homens. Eu tive uma chefe mulher na época da compras internacionais, era uma mulher também, uma diretora, que era muito raro na Philips. Brasileira? Brasileira, né? Vera Rota. Até encontrei nos LinkedIns aí, então uma pessoa super bacana. Mas eram poucas, né, que cresceram para ser CEOs, cargos executivos, eu era a única, na época no Brasil eu era a única. Falei, aí chamei umas outras amigas, né, da HP, né, incríveis, que também não acreditavam no tema. Falei assim, o pessoal vai achar que a gente vai pintar os biombos de cor-de-rosa. Falei, não, nós não pintaremos os biombos de cor-de-rosa. A gente vai fazer mentorado, vai fazer, né, um trabalho bacana, né, de puxar um pouco as mulheres. Você falou no tema, eu tinha vagas que eu postava, lá a gente postava as vagas, aí tinha lá os critérios, aí eu olhava aquela pessoa, aquela mulher, tinha, sabe, perfeita para a posição, mas a pessoa tinha que, né, se entrar lá e se cadastrar. O cara tinha 2 itens e já me ligava. Eu sou uma pessoa incrível, perfeita para a sua posição. Eu sou a solução do seu problema. Exato. Eu falei, nem eu sei qual é o problema, o cara já é a minha solução. E eu comecei a observar nesse sentido, como é que a gente faz essas mulheres, primeiro, terem mais coragem de ir atrás, de se posicionar, né? Ou se não estão prontas, o que elas precisam desenvolver? Não tem medo de errar. Não ter medo de errar e ter a comunicação, se posicionar e entender, ó, isso aqui que eu posso aportar, isso aqui não posso aportar, e é isso que nós vamos fazer. E aí a gente, né, montou, nessa aí foi em 2006, então voltando à licença maternidade, né, junto com esse grupo de meninas incríveis, a gente fez um programa, né, de mentoria, de comunicação, de mentoria reversa, a gente fez um montão de coisas. Safe spaces aí. Exatamente. E aí foi aí que de verdade desencadeou de, cara, se eu tive a chance de chegar aqui, por que não mostrar que não é um caminho, o meu caminho é um caminho, cada um tem o seu caminho, cada um tem que achar também o que é sucesso, pode ser que quer ser CEO, pode ser que quer ser VP, pode ser que queira continuar fazendo bem o que está fazendo, mas criar esse foco, se você quer fazer, né, vai buscar ajuda, vai buscar as conexões, vai buscar sua network, vai se comunicar, né, vai mostrar a sua ambição. Estava num evento semana passada, encontrei de um dos boards que eu participo, ela falou assim, amanhã eu vou discutir um tema de carreira com a minha chefa.
que eu falo? Assim, tipo, 10 segundos. Falei, fala qual que é a tua missão. Você quer ficar no lugar da tua chefe? Né? Pergunta para ela como é que ela te vê, o que falta para você aí trabalhar, correr atrás, né? Ela, não sei como é que foi, depois eu até encontrá-la para saber se foi bem essa conversa. Mas é um pouco sobre isso. Se a gente conseguiu chegar, por que não? Por que não mostrar os caminhos? Então a gente tinha uma diversidade, uma pluralidade de histórias e a pessoa conseguia encontrar alguns aprendizados ou montar o seu próprio caminho, mas saber que é possível. Então eu vejo agora as novas gerações, é bacana ver isso, né? Que as meninas estão correndo atrás, a minha filha, né, sabe que ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho que isso é um momento bacana, que eu acho que se a gente, né, eu e tantas outras aqui da nossa geração conseguiu dar esse passo, eu acho que é maravilhoso. Você tem um negócio que eu adoro no LinkedIn, do dia que a gente se conheceu, eu falei para você, que é o tal do diário da transição. Uhum. Às vezes não é fácil Uhum. seguir fazendo o diário, e demanda. Para Exato. escrever e tudo mais. Mas isso chamou muita atenção por quê? Que me pareceu, e claramente ali, me pareceu não, claramente aquilo tem um tom de planejamento, Uhum. né? Uhum. Que tem coisa na nossa vida, claro, você contou um monte de coisa aqui que você planejou, e também muita coisa que você não planejou, mas soube escolher, né? Muita gente, hoje a gente vive um momento complicado de mercado, mundo e Brasil, não só pela questão do etarismo, mas que as empresas estão realmente com um olho muito forte em bottom line. Então as pessoas vêm para o ambiente de trabalho presencial, sem saber se é exatamente isso que resolve, ou vai para o híbrido, vai tateando, está todo mundo tateando para ver como a gente pode impactar positivamente nesse resultado que de fato está faltando. São raros os business onde a coisa está sobrando, né? Corta gente, traz gente, muda perfil e por aí vai. Do teu olhar, de quem está fazendo essa transição e fez essa transição, não existe receita de bolo, mas quais foram as ferramentas que você buscou? Porque eu vivo recebendo esse tipo de pergunta em cafés almoço. Como eu faço para ser conselheiro, conselheira? Primeiro, tem gente que quer ser isso porque tem desejo, tem gente que quer ser isso como um complemento à remuneração, porque também não está fácil, ou uma saída de carreira, né? Como é que foi para você e que tipo, já tendo percorrido essa estrada e estando em grandes marcas que a gente citou aqui, a gente falou de Vivo, C&A, Arcos Dourados, Eurofarma, todas grandes empresas dos seus setores, marcas super reconhecidas, qual é o caminho a percorrer para se chegar lá? Uhum. Não é para todo mundo e a preparação tem que acontecer, né, e também não é para qualquer conselho. Então, tem que ter um clique, assim como nas posições, né, executivas, mas acho que o conselho ela tem um clique diferente, né, e para mim foi muito interessante, por isso que a ideia saiu de um bate-papo, né, com uma pessoa que me ajuda na parte de comunicação, falou assim: "Pô, você tem tanta história", eu realmente me programei. Porque eu fazia uma brincadeira que eu com 30 anos eu ia me aposentar, porque 30 anos era o tempo que as mulheres, né, nas CLTs se aposentavam. Falei: "Já que eu comecei a trabalhar cedo, eu não quero trabalhar até os 80 anos". Aí eu já até cumpri, fechei 40 anos no mundo corporativo, mas quando começou a chegar aos 30 anos, falei: "Com 30 anos eu vou me aposentar. Vou me aposentar, né, vou colocar minha pantufinha, né, vou olhar uns pouco, seguir outros caminhos, fazer outras coisas". E eu acho que isso mentalmente me ajudou a planejar, né, porque eu realmente não planejei a minha carreira, eu não falei: "Não, vou daqui, vou fazer isso, aí se eu fizer isso eu vou para aquela posição", elas realmente foram acontecendo, né, a minha vida toda foi assim, então é muito engraçado que o final do mundo corporativo foi ao contrário, ele foi bem planejado. Mas foi planejado com esses 30 anos, aí brincadeiras com minha mãe, falava: "Não, arredonda para 50, vai parar no meio, né, então até 50, beleza". Aí chegou com 50, vai chegar nos 40 de trabalho, né. É que o mundo virou, porque assim, os 50 de hoje, de antigamente. Exato, exatamente. Então foi uma junção, aí apareceu a última, acho que foi eu falei, a minha última pernada que foi a América Latina, meus últimos 5 anos, né, na SAP foi para pegar a América Latina, peguei o comecinho da posição na pandemia e depois viajei pra caramba de novo, né, graças até àquela experiência que eu tive lá na HP do meu chefe, que eu achei que era um absurdo, mas me deu musculatura para pegar a posição. E aí nos últimos anos já na SAP, montou: "Você não quer pegar agora uma posição global, né, é uma posição super bacana". E aí um acordo não só meu, mas também do meu marido, que já tinha passado esse ciclo, então é muito bom quando você também tem alguém que passou pelo ciclo, então o Luiz super meu companheiraço, né, de vida, ele já passou esse ciclo de ir para conselhos e de ser mentor de startup, tem algumas aulas de MBA que ele dá lá no Einstein. Então eu vi como é que ele se preparou, de uma outra forma, mas foi também importante para eu falei: "Eu preciso
começar antes, não posso chegar, olha, eu vejo amigos da minha faixa etária, agora estou pensando, e agora você perdeu um tempão. Então, o diário veio É costumeiro mesmo, é isso. Tá no mercado, não encontra mais encaixe, agora eu é, quero ser conselheiro, eu vou fazer o curso. você aí você sai correndo. E assim, eu tive de novo muita sorte, porque eu me preparei, não só fiz o curso, comecei a participar de alguns comitês, dentro da SAP, eles me habilitaram eu começar a entrar em alguns conselhos, então eu entrei primeiro no conselho consultivo da Eurofarma, e eu passei um tempo no conselho, né, digital da Cielo, na época que o Eduardo Gouveia estava lá, participava da Anshan, então eu tinha algumas atividades que eram boas, tanto para mim, pessoalmente, para me desenvolver, como também corporativamente, porque me davam musculatura, me davam um conhecimento de uma network diferente, eu exercia melhor o meu trabalho do dia a dia por estar fazendo os meus trabalhos dentro de conselhos, dentro de comitês, isso também fazia eu ser uma executiva melhor. Por quê? Porque o conselho você tem uma postura um pouco diferente. Você tem que escutar muito mais do que ser aquela, né, pancadona executiva, manda fazer, manda aprender, manda soltar. Então você tem que ter outras habilidades e eu consegui, na minha posição, também exercer, porque eu acho que eu fui melhor presidente da SAP por estar nesses conselhos, assim como quando eu fui para a América Latina, eu tinha já esse arsenal de ferramentas, né, de participar, porque quando você está na América Latina, você faz menos ainda o dia a dia operacional. Então, a minha responsabilidade, eu cortava direto para o board da SAP, era muito mais de alinhar aqui, entender como é que a minha organização era bem estruturada para atender os clientes. Às vezes eu tinha que entrar no dia a dia, mas bem menos, né, do que quando você está na operação do país, né? Então, acho que isso foram elementos que foram fazendo com que eu também, como presidente da América Latina, pudesse exercer melhor. Então, acho que foi uma bela combinação. Comecei na Eurofarma Consultivo, depois, através de um headhunter, né, fui chamada para participar do processo do Arcos Dourados, peguei a posição, e passado depois de um ano, aí veio a pandemia, então paramos de viagens, mas eu estava no Arcos Dourados. No meio da pandemia, fui chamada para integrar o conselho da CIA, então foi super bacana, uma empresa de varejo, pandemia, né, reestruturação tecnológica, pessoas, então foi super interessante. E depois, agora da minha saída, eu acabei pegando o da Vivo, depois que eu já estava, né, saída, aposentada do mundo corporativo. Então, acho que essa combinação com setores tão diferentes é muito bacana, porque tem coisas que são comuns, essa linguagem do conselho de olhar mais estratégia, mais longo prazo. Em dois deles eu estou num comitê de pessoas e ASG, que são temas que eu adoro. Eu acho que no final, eu gosto muito de tecnologia, mas eu sempre converti a tecnologia a favor de negócios e através de pessoas. Então, também é uma forma que eu tenho de olhar estrutura organizacional, competências, o que falta, tendências, e você consolidar isso numa organização. Então, para mim foi super vantajoso ter planejado, me preparado e em tempo corporativo exercido, né? Então, quando eu me aposentei, né, eu entreguei lá o crachazinho, notebook, eu já tinha meu portfólio de atividades, então acho que também me deu uma calma de, eu não estou me aposentando para colocar uma pantufa, ou começar a montar o que eu quero fazer agora. Para mim foi quase uma continuidade, deixei de fazer bastante coisa, os e-mails, né, Claro. simplesmente quase Mas desaparecem. trouxe variedade de temas, assuntos e pessoas. Acho que isso é muito legal. Sabe uma coisa que mudou muito, pessoal? O que que mudou? O que mudou é que, como eu tenho menos, né, o trabalho do dia a dia, da execução operacional, aquilo que sobrou para eu fazer, né, eu ainda faço bastante coisinhas, eu faço com muito mais presença e foco. Porque antes eu tava num lugar Tudo atropelado. atropelado, porque eu sabia que eu tinha mais um montão de coisa, aí tinha um cliente me chamando, eu tinha o chefe, eu tinha o forecast, então eu estava aqui, né, com um montão de coisas. E é bom, né, porque agora na inteligência fluida que já está indo para o saco, então é melhor você fazer menos coisas mesmo. Mas me deu esse senso de presença, eu estou fazendo uma coisa só. Eu estou almoçando com alguém, eu estou só almoçando com a pessoa. E de ter tempo para É, pensar. exato. Já pensou nisso? Eu tô lendo bastante coisa. Eu gosto de ler coisas meio variadas. Fiz agora, acabei de entregar minha tese, né, para o tema, uma pós que eu fiz sobre prosperidade, Sobre prosperidade? espiritualidade, carreira e sentido da É vida. legal, conta um pouco disso. Isso foi uma coisa incrível. Os algoritmos me seguem, né? Ah. Eu falei, cara, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu estudo tanto tecnologia, assim, a gente tá sempre. Eu falo de vez em quando tem que dar uma bugada nesses algoritmos, senão ele só te indica coisas daquilo, já que você leu isso, Pô, você só lê isso. Então só tinha na minha lista de indicações AI, o futuro do mundo, tecnologia aplicada, não sei o quê.
Eu falei, vou dar uma bugada, vou começar a ler outras coisas para ver se ele, Isso né, dá uma temperada. dá uma temperada. Bom, fast forward, me aparece uma chamada nos meus stories lá, essa pós da PUC, né, PUC Paraná, junto com a Campinas, só online, sobre espiritualidade, carreira e sentido da vida. Falei, isso é um chamado. Aí eu falei, cara, eu estava terminando minha atuação na SAP, agora acabei esse ano, então, mas eu ia pegar uns 6 meses ainda, né, de overlap. Falei, não, acho que eu vou esperar quando acabar. Aí minha filha, vai esperar para quê? É online, você vai conseguir fazer? Falei, vamos tentar. Então eu me inscrevi, mas assim, foi naquele junção. Então, durante 6 meses eu tive que acomodar minhas aulas online em horários menos ortodoxos, e agora acabei o final e entreguei a tese, né, falando um pouco sobre esse papel que eu acredito muito, do papel protagonista, né, das pessoas em olhar o seu legado e sentido da vida, né, mas não na função de vítima, né, como né, De qualquer circle mesmo. exatamente. Então, Legal. entreguei, vamos ver se eu vou passar, depois eu aviso você no Vamos ver, bom, podcast. não só nós, todo mundo que vai nos assistir, está nos assistindo e ouvindo. Vamos ver se ela passou. Se você não colocar o diploma / certificado no LinkedIn, você não passou. Vocês vão entender a mensagem. Então, vocês que estão assistindo vão saber. Está oficializado. Exatamente. Ontem eu entrei, ainda falta mais uma semana para sair a nota, para você ver se eu vou receber o certificado. Não, se deu... Mas, independente do certificado, foi super bacana, porque a gente teve várias matérias, diferentes aspectos. O próprio tema do legado foi que foi até o que me baseou minha tese, de um professor Malcolm, muito bacana, olhando, porque normalmente quando você fala legado, as pessoas pensam em coisas legais, né, bacana, eles tinham um legado, mas ele trouxe uma visão de, isso aí é um compromisso genuíno ou é vaidade? Eu nunca tinha pensado sobre isso, realmente, foi para mim, quando eu deixei um legado, mas é sobre o legado que você deixou, é a marca sua pessoal que você quer que perpetue. Então, foram provocações, essa foi legal, foi olhar os estilos de liderança de Jesus Cristo, Gandhi e Buda. Assim, quais foram os estilos de liderança? Você nunca pensa assim, não sei, quando você pensa ali, né, você pensa em Steve Jobs, né, Bill Gates. Eu falei, cara, realmente eles foram líderes, né? E eu acho que o mundo que precisa de tanta humanização, né? Que parece meio overlap, assim, os humanos, mas precisa de humanização para humanos, né? Tem Precisa que a gente se distancia da nossa natureza, muito. Então, assim, traz uma perspectiva diferente. Então, foi super interessante, tive módulos melhores do que outros, mas foi muito bacana para começar também a mudar a pilha dos meus livros, né? Eu gosto muito, eu tenho um Kindle, mas eu gosto de ler livro físico também, então Conta que a gente adora esse tema. Você já trouxe aqui o From Strength to Strength e o 2041. Exato. O que mais você está lendo? A turma aqui é ávida por isso. Eu estou lendo um que é bem bacana, trazendo uns diferentes, chama o Polímata. O Polímata? Eu não sei o autor, depois vocês podem ver, mas põe a indicação também de um super querido, que é o Marcos Torrijo, que eu fui falando sobre talvez uma coisa que eu me enxerguei muito, que às vezes eu me cobrava e às vezes você também acha a literatura para justificar, né, os fins definem os meios definem os fins, né? Mas ele fala da importância de você ter um papel generalista. Porque o mundo sempre foca em você ser o especialista. Sou bom nisso, né? Vou ser bom nisso e pá. E ele explora um pouco, né, talvez as pessoas que não são boas, muito boas em uma coisa só, parece que são meio largadas, né? Então, reforça um pouco esse papel do generalista. E quando eu olho para os conselhos agora, a minha missão é ser mais generalista. Eu tenho os meus cores, eu conheço razoavelmente bem tecnologia, eu gosto muito do tema de pessoas, mas você cada vez mais, principalmente quando você vai subindo board ou CEO, você tem que ter uma visão um pouquinho mais generalista, para você poder articular tudo. Eu não sou super forte em marketing, mas eu preciso saber, claro, né, sobre posicionamento, eu preciso saber sobre estratégia, eu preciso saber sobre vendas, eu preciso saber sobre canais, eu preciso cada vez mais ter um arsenal de coisas, e um pouco que você comentou, essa curiosidade de eu sempre navegar em áreas meio, né, diferentes, ajudam. Então esse livro é super bacana porque ele reforça, fala obviamente, o mais famoso, né, o Leonardo da Vinci, que fez tudo. claro. Ele não era assim, ele era bom em várias coisas, na verdade ele fez tudo muito bem, então ainda tem mais essa vantagem. Mas ele reforça um pouco essa visão de você ter competências e você navegar num tema mais generalista. Então é um livro todo. Muito legal, porque muita gente no mercado se equivoca um pouco com isso. Né? Você tem uma carreira toda em finanças, muito forte. Isso. CFO, diretor administrativo financeiro, cara muito forte em finanças, você entrar num conselho para dar uma olhada de finanças. Óbvio que vai. Exato. O teu lastro, de alguma forma, de contribuição à mesa, vem de um lugar de finanças. Mas ali,
É. Você é um executivo, um non-executive director, vamos dizer assim, como outro qualquer. Exatamente. Né? Então, quanto mais você conhecer, mesmo que não seja com profundidade, mas essa visão generalista, eu acho que foi muito bacana. Eu não acabei ele ainda, mas essa é o tom. Eu achei isso, assim, uma visão que eu nunca tinha visto isso na literatura, né? Mas quando ele falou do tema, eu falei, cara, eu me enxergo nisso. Então, Que legal. tá, Polímata. o polímata. Eu gosto disso, porque assim, por exemplo, a minha formação pessoal é uma salada violenta. É. Isso Não, tudo. polímata também, do? Não sabia. Olha que legal. É. Fica mais bonito e mais chique, quero ler. Isso, exatamente. Bom. Então, dá um pouco de energizar. Exato, exato. Eu vou falar do algoritmo. Quando a gente fala, por exemplo, de conteúdo que não está em livro, para onde você vai? O meu algoritmo ontem me surpreendeu porque, de novo, eu voltei para o True Crimes. Eu fiquei vendo isso, né? Você tá onde nisso? Você tem tempo para isso primeiro? E se tem, o que você gosta de ver? Eu gosto de ver, eu sou bem eclética, né? Nas séries eu acho que elas têm um monte de boas mensagens, né? O meu marido é muito melhor nisso aí do que eu. O que ele estiver escolhendo, a gente vai lá e seleciona. Mas eu sou super eclética, eu gosto dos os Arcs of the World, eu gosto das coisas estrategistas, eu gosto, né, aquelas nuances, mas às vezes eu gosto de coisa bem boba, né? Você Um Sex and the City também eu adoro. Você sabe que a gente terminou ontem o House of Guinness. Assisti esse aí, não é incrível? A primeira temporada acabou. Exato, E vai agora ter estou com... como é que chama? Não é síndrome, como chama isso? Abstinência. Síndrome de abstinência de House of Guinness, porque ele deixa ele chama de cliffhanger. Exato. Quando termina a primeira temporada, você fica ali, bom, e aí, vai acontecer alguma coisa determinante? Tchau. A segunda temporada em algum momento vem aí. Foi Amei. Eu amei. E o Blackbird também, que eu já mencionei aqui, que eu adorei, com o Jude Law. E um outro autor americano que eu lembro. Black Rabbit. Comecei ontem. Blackbird é música dos Beatles. Mas eu comecei ontem. Ele, do jeito que tem, primeiro que os dois personagens são incríveis. Incrível. Sabe que eu demorei pra ver quem era o irmão dele, né? Assim, porque ele tá tão diferente. Tá diferente, tá cabeludo. Exato. Quando eu vi, depois eu conheço ele. O nome dele, gente. Eu também não sei, é do Ozark. Ele é o protagonista do Ozark. Tá no Ozark, ele é ótimo esse cara. Muito bom. E diz que é ele que produz, né? Ah, é? Não sabia. Então, ontem vi o primeiro capítulo, eu já vi que esse é o tipo do... Você vai ficar grudado. O House of Guinness super bacana, eu acho que fala um pouco sobre, né, toda essa questão familiar, reputação. Eu tô em empresas familiares, muito, para mim, é um baita aprendizado, porque ela entra não só a parte de negócio, entra a parte das famílias, sucessão. Tudo que tá em volta. Exato, então... Expansão de negócio. Eu achei super, super bacana. Super espetacular. Vale muito a pena. Para arrematar, maratona, como é que isso entrou na tua vida? Imagino que isso tenha, durante esses anos todos, te mantido no ambiente do equilíbrio. Foi isso? Foi isso mesmo. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sou muito, né? Tenho muita energia. Sempre ensina muito pra gente o esporte. Então, e assim, eu jogava muito futebol, tenho 2 irmãos, eu era atacante, aquela, né? A gente fazia camiseta. Assim, depois cresci, fui pro clube, né? Sócia do Corinthians, né? Vôlei, basquete. Então, era assim, esse era o meu core. Depois você vai ficando mais velho, é difícil você fazer os esportes coletivos, né, com uma certa dinâmica. E aí, em 2000, eu trabalhava já na Compaq, tinha recém-inaugurado a academia chamada Fórmula, agora é Sim. Bioritmo, Bodytech, lá no Shopping Eldorado. Eu trabalhava lá. Tanner, lembra? Mas, né? Não, acho que não. Mas enfim, então eu saía lá do Senu, ia pro Shopping Eldorado, né? Era menos congestionado. Saía super tarde, mas agora eu mudei para amanhã, mas naquela época eu treinava à noite e fazia minhas aulinhas. Eu gostava da aula coletiva, fazia um pouco de spinning, fazia umas aulas chamadas body pump, né? Para tentar, né? Dar uma forçadinha. E tinha uma aula de corrida. E meu marido gostava de correr porque ele era da praia, então ele corria na praia. Essas aulas eram esteira. Era esteira, como se fosse o spinning, mas tinha esteira. Eu falei, nossa, esteira já é horrível, correr é um horror, ainda mais uma aula. Bom, aí eu fui lá um dia, porque eu sou uma pessoa, né, curiosa, e fui lá, e o treinador lá, o rapaz que tomava conta da aula, o professor, falou assim, nossa, você tem um bom biotipo, obrigada, biotipo de corredora. Falei, só o biotipo, cara, porque a cabeça aqui, isso aqui tá me matando. Mas a aula é divertida, porque é como se fosse uma aula de spinning, né? Só que na esteira, música, e agora acelera, agora vai mais devagar. Né? Aí foi ótimo. Aí um dia ele falou assim, olha, tem uma prova domingo, 6 da manhã, 7 da manhã, lá na Praça da Sé. Olha! Praça da Sé, domingo. Falei, cara, eu acordo todo dia cedo, chego tarde,
né? O único dia que eu tinha, Vai né, estragar o meu vai domingo. o meu domingo acordar cedo, assim, ou seja, o sábado já foi pro saco, né, não dá para fazer muita coisa pra você acordar domingo, né, cedo. É muito bom, é 8 quilômetros, São Paulo dos Bombeiros, aí meu marido: "É, já me inscrevi, vamos inscrever nós 2 vamos". Aí eu falei: "Vamos lá, vamos acordar com aquele, né, ânimo". Vamos lá, arrastado. Eu adoro o Delcio Varela, ele fala: "Ninguém acorda, que a vamos correr". Me deu uma libertada também, porque você realmente toda vez que eu acordo Você tinha uma coisa que estranha com você. muito boa. O problema era você. Daí eu pensei que era só eu. Mas enfim, a gente foi e era 8 quilômetros, eu não conseguia, eu corri 4, eram 2 voltas de 4. Fiz 4 e o outros 4 eu fui andando. É, meio estranho esse negócio. É, mas é gostoso, o pessoal comemorando e tal. Aí, Engajado. engajada, aí beleza, começou, aí começamos com 5 quilômetros, 10 quilômetros, fizemos algumas São Isso Silvestre, foi que ano? 2000. Ou seja, não tinha selfie ainda. Não, não tinha Então selfie. você não fez pela selfie. Não, não Você fiz fez pela porque selfie, exatamente. Não, eu fiz porque meu marido me puxou, mas depois eu comecei a ir, falei: "Pô, é gostoso", depois que você acabava, pô, sentimento bacana isso. Bom, aí eu comecei a viajar mais. Então quando você viaja, não tem jeito, você não vai achar uma quadra, você não vai achar ninguém para amiguinho para jogar alguma não coisa podia. contigo. Eu não sou aquela pessoa de academia, tem gente que gosta, eu nunca gostei. E aí eu falei: "Pô, comecei a levar meu tênis". Porra, legal, você vai lá para Houston, né, aquele calor, né, escaldante, ou na esteira, dava para correr, vai para São Francisco, pô, legal, posso conhecer um pouco a cidade correndo. Enfim, então aí começou assim, e aí eu comecei 5 quilômetros, 10 quilômetros, parece cota, né, vai aumentando. Aí agora 15, agora São Silvestre, São Silvestre, uma delícia, fizemos algumas São Silvestres. E aí o meu marido falou assim: "Vou fazer uma maratona". Eu falei: "Good for you, vou ficar te esperando". Até eu fui realmente esperar nos últimos quilômetros, porque o treinamento a maratona são 42 quilômetros, mas o grande lance é a preparação, a alimentação, os treinos longos, então você tem que ficar, né, se preparando para você pelo menos chegar bem, não é nem para ganhar, mas se você não quebrar nada, né, não chegar arrastado. Então, os treinos que são mais desafiadores, você tem que colocar na agenda, são vários longos, né, nos finais de semana. E eu vi ele treinando, falei: "Não, isso não é para mim, não, realmente não é para mim". E aí a gente fez uma maratona que ele fez a maratona, eu fiz a meia no mesmo dia, lá na Disney. Elas se saíam juntas, depois elas se encontravam, eu acabei, e ele foi para continuar a Foi segunda tirar parte, sorvete e e eu é. falei: "Nossa, mas acabei bem, hein, eu até correria um pouquinho mais". Ele: "Vamos fazer uma maratona?". Não, um pouquinho mais é um pouquinho mais, não é o dobro, não, o dobro não é um pouquinho mais, é o dobro. Mas aí a gente no nosso conversa, né, de comemoração, a gente se inscreveu para a maratona de Chicago, isso foi Vocês vão na 2003. empolgação, né? Aí, a gente tem que pegar no embalo. Pô, agora eu tô com vontade. Aí eu fui para fazer nutricionista, fiz o treinamento, você tem que Programação. ter uma preparação. E cara, quando você faz a primeira maratona, é um sentimento assim de eu posso fazer qualquer coisa, né? E não é de Superman, de você, né, vai conquistar o mundo, mas de você ter o que me ajudou muito para o mundo corporativo. Se você planejar, né, tiver bons recursos, né, de tênis, de pessoas, o nutricionista, o treinador, meu marido, que sempre foi um super, né, champanhe entusiasta e chapa mesmo, a gente definir os nossos planos, você consegue. E quando você está no mundo corporativo, o que que é? Se você tem uma meta, uma missão, né, um plano, um business plan bacana, pessoas, recursos, você também chega lá. Às vezes você chega mais. Tem maratona que eu chegava super, né, morta. Tinha umas que eu chegava assim, uau! Tanto que a gente fez uma ultra de 56 quilômetros Nossa! em Cape Town, né? Aonde? Em Cape Town, na África do Sul. Linda, maravilhosa, eu fiz super bem. E eu com a mesma emoção. Rio de Janeiro antigo, meu. É, exatamente, mas é maravilhoso. Então, assim, é você colocar e ter uma parte, metade física, que você precisa se preparar, alimentação e treino, e a outra metade é psicológica, é a cabeça, emocional. Então, quando você está bem nessa junção emocional, às vezes quando o físico, porque vai doer, você vai sentir dor no pé, eu falo, na sobrancelha. O atleta de ponta, ele nunca tá bem. Exato. Isso é uma fantasia das pessoas. A gente viu a chegada agora do cara que ganhou agora Chicago, você vê no final, ele tá cansado, mas aquela passada tem uns que Aí acabam. ele pode tirar o tênis, vai ver o pé do cara. O cara chegou, pá, né, precisou de ajuda, o cara correu, bom, abaixo de 3 minutos, então ainda era elite, mas pra gente, né, pessoas normais, também tem sofrimento. E aí agora a gente tá como a gente tá, né, a gente quer viver muito bem, né, e correr até, né, o quanto a gente permitir, tem uma modalidade que chama Run and Walk, então a gente faz, Ah, é? você corre,
1 quilômetro e anda 100, 200 metros. Tem várias metodologias, você pode fazer qualquer um, mas essa que a gente usa, porque ele não desgasta tanto e faz você correr mais devagar. Então, a gente fez Paris esse ano, foi o pior tempo, foi mais longo, por mais que a gente demorou. Eu tinha voltado de uma cirurgia, fizemos super, mas foi o que eu mais curti, porque eu vi a cidade, eu tirei selfie da Torre Eiffel, Sim. porque agora não é mais sobre tempo, não é mais sobre, né, você ser rápido, é você curtir as pessoas. A gente ajudou um colega que estava passando mal, falou, eu tenho um remedinho, dá uma água, tá? Interage com quem tá. Exato, e eu acho que é isso que é bacana, você vai acomodando, e eu tenho amigos meus que estão correndo para fazer o melhor tempo, conseguir qualify não sei para onde, que é bacana. A gente já teve lá, agora a gente já está naquela fase, né, de usar o esporte a nosso favor, né, porque dos pilares, Encher. acho que os pilares de longevidade, esse vai ficar para o próximo podcast, Episódio 2. é o episódio 2 que a gente vai fazer agora, série aqui, anunciando em primeira mão. Então, é todo o tema, né, de longevidade, né, do esporte, da parte, né, da alimentação, socialização, parte do sono. Então, acho que tudo isso é um composto, você começa a prestar mais atenção e escutar o teu corpo, né? Acho que é mais sobre isso. E para mim o esporte é essa válvula, né, que me ajuda não só no físico, mas no emocional diretamente. Uma semana que eu não consigo fazer nada. Ou já fiz minha aula de spinning hoje cedo, 6 da manhã, para estar aqui, ó, plena. Inteira. Cara, a gente bateu papo, o tempo passou, a gente nem percebeu. Me fala uma coisa, já tá marcado o próximo episódio, vamos fazer na próxima temporada. Aquela pessoa que se autoconvida, né? Muito bom. A gente não falou sobre o pedir, Exato. a gente já aceitou aqui. Onde o pessoal te acha? Você está muito presente hoje no LinkedIn, quais são teus próximos planos? Conta um pouco onde o pessoal consegue ver o teu material, o Diário da Transição, acho que isso é legal. Onde eu estou escrevendo muito é no LinkedIn, que eu acho que Cristina Palmaca. Palmaca, porque eu gosto de trazer temas diversos. Tem o meu diário, tem temas que eu gosto, como eu estou nos comitês de ESG, então tem muita coisa que eu estudo e eu acho que tem muita coisa de impacto que a gente pode fazer, né, nos pilares, não só ambientais, mas o social é super importante e, obviamente, governança, que é o que eu tenho feito muito ultimamente. Estou no Instagram, mas aí eu coloco muito menos ativa, né, mais as minhas coisas pessoais. As tuas maratonas. As minhas maratonas, e se eu tiver feito algum prato bonito, que é muito raro, mas O perfil é aberto. perfil aberto. Então podemos ver. Pode, Qual que é o teu tender? Cristina.palmaca. Cristina.palmaca. E outra coisa, palestra você faz também? Isso, eu tenho feito, Claro. me convidam para algumas palestras. Claro, nós aqui tem muito empreendedor, muito executivo. Então, assim, eu já participei de evento com a Cristina, foi super legal. Então, assim, eu recomendo, não é porque ela está aqui, mas é fato. O conteúdo, vocês já viram, é extenso, profundo. A gente vai ter que fazer mais episódios, inclusive, para conversar. Mas acho uma vertente super legal tua também, né? De poder impactar mais pessoas ao mesmo tempo, que ali esses eventos ao vivo, a gente depois de pandemia perdeu um pouco desses encontros e acho que faz toda a diferença também. Faz todo sentido. Super obrigado. Adorei nosso papo, nem vi passar. Exato, obrigada. Nossa fofoca tem que continuar. Imagina, obrigado por ter vindo, foi uma honra pra gente. Obrigada mesmo. Amém. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. O que eu aprendi hoje não foi brincadeira, vocês viram que eu só fiquei, né? Um dos pilares da comunicação é saber ouvir, né? A gente fala muito, né? Eu que vim, por exemplo, do mercado jurídico, sou advogado, no mercado jurídico as pessoas falam muito bem, mas isso não significa que elas se comunicam muito bem. E a comunicação tem todas essas vertentes. Mas que bom, espero que vocês tenham adorado, eu adorei, a gente se vê no próximo episódio, toda terça às 8 da manhã no Café com Sal. Beijão, pessoal do Life Mix e do Ventures também. Tchau.